Fala galera, bem-vindos ao canal. Bom, eu estou num processo aqui de coloração do Vitor, né, que é o nosso protagonista. E essa aqui é a primeira fase dele. Então, eu estou num processo aqui, ó, de coloração. Já tenho, inclusive vou colocar depois um vídeo com o processo completo, tá? E aí a gente está trabalhando aqui a correção da parte flat, que é só a cor base que a gente coloca. E aí reparar com vocês, algumas questões eu já trabalhei, como as faixas dessas duas poses aqui, ó, e o cabelo de todos eles. E aí eu vou mostrar para vocês o processo, essa faixa aqui também, o processo que eu faço para coloração e correção. Primeiro, a gente tem só a line art, né, que é a fase onde a gente ficou. Depois eu saio pintando por camada, galera. Isso aqui eu estou no Photoshop. Eu saio pintando por camada. Aqui, ó, cada parte da peça que ele veste, né? Então, as faixas eu fiz uma camada só. O sobretudo eu fiz uma outra camada. A pele outra camada. E aí eu saio pintando. Primeiro eu fiz a pele, depois eu fiz a camisa e tal. E assim foi indo, né? Deixa eu botar aqui o cabelo. Deixa eu botar todas de volta. Eu estou trabalhando a faixa. Se vocês repararem, aqui já está trabalhado. Então, eu vou na camada das faixas. E aí eu dou um zoom. Eu desenho a primeira vez. Eu pinto, na verdade. Eu não me preocupo em delimitar aqui direitinho, tá? Eu realmente pinto por pintar borrando. A minha única preocupação é se vai estar bem preenchido, se não vai ficar nenhum espaçozinho dentro. Isso daí é a minha preocupação. Depois eu pego a ferramenta essa ferramenta é a Eraser, é a borracha, e aí eu venho contornando por fora. Estou trabalhando com a mesa digitalizadora, tá? Não é no mouse isso aqui não. E aí eu venho delineando por fora e vou aplicando o limite, tá? E às vezes sim, é comum eu borrar para dentro, digamos assim, né? Apagar um pouco demais, fica aquele espaço em branco. Mas aí, como eu estou num processo, eu termino logo a parte externa, a parte que não vai ter essa cor, então eu estou apagando ela aqui. Ó, isso aqui é a pele, né? Isso aqui é a cor de pele. E aí vocês reparam que a cor de pele que eu tenho aqui dos dedos, ela aparece aqui nos dois últimos dedos, não aparece aqui, porque tem as camadas sobrepostas aqui. E aí não é uma coisa que me preocupo agora, porque eu vou trabalhar em cada camada. A minha preocupação agora é deixar ajustada a camada das faixas. Então esse cinza aqui. Depois que eu faço aquele processo, eu com o pincel, né, no tamanho adequado, suficiente, pequeno o suficiente para encaixar aqui, ó, eu saio na mesma camada aplicando o preenchimento onde eu errei, tá? Onde eu botei para menos e tal. Então esse processo eu fico aqui no teclado, letra E no Photoshop é a borracha e letra B é o brush, então eu fico utilizando muito desses. Agora eu vim para a camada line para tirar alguns pontinhos, para deixar a arte mais uniforme. Então eu vou utilizando dessas duas teclas, o E para a borracha e o B para o brush. E aí eu vou fazendo esse trabalho aqui de correção. Eu acho que eu estou na camada errada, voltar para a faixa. Bom, o que é que eu penso em relação a isso no Photoshop? Que foi esse método aqui, foi um dos primeiros que eu aprendi, tá? Ele é um método clássico para você colorir histórias em quadrinhos e tal, ou fazer personagens de uma forma geral. Não é nenhuma inovação. Existem métodos outros também. Eu utilizo esse aqui. Mas eu confesso para vocês que eu acho um método um tanto quanto demorado, tá?
porque seria mais interessante usar o balde de tinta, né? Como eu não estou trabalhando com vetor aqui, deixa eu voltar agora para preencher, eu não tenho como simplesmente chegar, colocar o balde e dar certo. E ainda tem as camadas de luz e de sombra também. Então, é um método que eu acho que é um dos primeiros que eu aprendi. Eu estou fazendo nele para aprimorar e tal, mas eu já sei, né, que eu quero buscar fazer algo no OpenToonz, que é o outro programa que a gente está utilizando, né, para animação. Quem está acompanhando sabe, que é para a gente poder ter, principalmente lá. É claro que para histórias em quadrinhos, produtividade também é importante, para tudo, né? Mas aqui eu tô com mais tempo, tô pensando mais em desenvolver o estudo disso. E o Photoshop, ele é bacana. Muita coisa que a gente pode fazer aqui que deixa o processo bem legal também, ó. Quem viu lá os primeiros vídeos que eu mostrei, viu que eu mostrei uma galera que trabalha com animação e tem um cara na verdade, o Basílio, que ele é um cara que as primeiras animações dele ele fez justamente utilizando o Photoshop. Então é uma ferramenta muito dinâmica, mas a gente sabe que ela não foi criada com o intuito de ser uma ferramenta de animação. Na versão CS5, eu acho, ou foi na CS6, 2016, 2015, eles criaram a ferramenta da timeline. Então você poderia fazer umas animações, editar alguns vídeos no Photoshop. Interessante. E aí permitiu também, existe uma galera que anima direto no Photoshop, mas sinceramente, quando você pega um programa de animação, né, um programa nativo criado para isso, você percebe que é bem melhor trabalhar com ele, porque você acaba economizando, ganhando tempo, produzindo mais em menos tempo. Tá? Agora, eu não abro mão, por exemplo, do Photoshop na hora de produzir cenário. Tá? Eu estou me adaptando ao OpenToonz, é uma ferramenta muito massa, da hora mesmo. Ela tem muita coisa ali para ser utilizada, é um mundo para ser utilizado também. Mas como eu já domino o Photoshop, sou mais afeito a ele, né? Então eu fico mais assim, pensando, se eu tenho que produzir um material, eu vou produzindo no que eu já domino, e depois eu tenho um tempo, eu gravo 2 vídeos, e aí eu tenho um tempo para produzir no outro, para ir errando e tal. Afinal de contas eu erro muito lá, me perco ainda em alguns aspectos. E isso deixa o vídeo meio travado, assim, os caras não sabem o que tá fazendo. E aí na hora de colocar é sempre mais interessante você colocar, para ganhar tempo também, os acertos. Porém, a dinâmica da nossa Webtoon, eu vou concluir o segundo capítulo trabalhando todo aqui no Photoshop, para depois tomar a decisão se eu vou trabalhar no OpenToonz ele todo também ou não. Mas eu vou construir tudo agora, vou terminar aquele capítulo nele, no Photoshop. Acho mais interessante fazer assim, para ter uma produtividade e para poder aferir, né? Para poder medir, comparar com o que eu vinha fazendo. Sei que o personagem está aqui, ele vai ficar dessa forma, ele vai ter esse estilo que eu estou fazendo aqui durante 3 episódios, os 3 primeiros episódios, que são os episódios ainda que estão no primeiro ato, né, no primeiro arco, no primeiro ato do nosso herói, do arco do nosso herói, que é quando você está apresentando ainda o mundo lá, né, que você criou. Você cria uma história do zero, então você precisa mostrar essa história às pessoas. Então, onde é que esse personagem vive e tal. Então, essa é o objetivo nos 3 primeiros capítulos da Webtoon.
mostrar esse mundo, esse universo onde o Marco vive, apresentar a condição ali das pessoas, da vida que elas têm, para depois a gente começar um outro processo, que é o processo do chamado dele, o início da aventura, digamos assim. Interessante isso. A gente faz e o desafio que é, né? Fazer uma história e deixar a galera interessada nela, saca? E sempre o primeiro capítulo é mais complicado, assim. Se olhar quantas vezes a gente passa ali na Netflix e a gente vê um monte de série e a gente não para, porque você tem que parar e dizer, beleza, eu vou dar uma chance para essa série aqui. Você nunca viu ela, então você vai destinar um tempo lá para aprender. Então, se ela não terminar, né, se ela não tiver uma história que te cative e que leve até a conclusão do primeiro episódio, com vontade de começar já depois do segundo, tem grandes chances de dar errado, né? De não acontecer. Bom, é assim, galera, que eu trabalho aqui, tá? Eu tenho aqui, eu reparei que eu não fiz o flat das botas. O flat que eu falei para vocês é aquela pintura. Então eu vou criar aqui lá embaixo, camada abaixo da pode ser acima da pele, não vai aparecer aqui. Eu vou colocar as botas e aí eu mostro a vocês o processo em flat, como é que a gente faz. Ó, temos aqui as botas, eu vou pintar, essa camada dela está abaixo, então eu vou pintar elas. Eu vou usar uma cor, eu tenho uma referência, eu criei com vocês o conceito do Vitor, então eu vou abrir aqui, tá lá isso, tá aqui a referência. Pronto, tá aqui, ó, essa cor aqui, eu vou trazer ela aqui pro lado, só para trabalhar aqui, pegar com vocês. Ela é meio que avermelhada, como é a calça do Vitor no concept, tá vendo? Só que agora, na hora de fazer ele, de fechar aqui no Model Sheet, eu disse, cara, não vou fazer não vou fazer uma variação de 3 cores nele não, na paleta não. Eu vou fazer uma cor só. Então a calça acabou ficando da mesma cor da camisa e a bota vai ser da mesma cor da calça. Então eu vou pegar aqui a cor da calça e vou trazer para as botas. E é o que eu falei para vocês, ó, eu me preocupo em o centro, tá? A parte do preenchimento dele tá bem feita, que é essa parte de dentro. Eu não me preocupo ainda com as linhas em volta, o limite não. Porque isso aqui é uma pintura digital, eu posso apagar sem deixar nenhum problema. Como eu vou fazer agora. Se você for fazer isso com lápis de cor, claro que vai dar errado, né? Vai deixar borrado. Aí agora eu faço o contorno. Como se estivesse desenhando por fora, tá vendo? E aí depois que eu termino é que eu venho tirando o excedente. E aí depois eu vou trabalhar aquela parte em que eu tirei demais. Tá vendo? Aqui em faixa, eu posso perceber que, agora que eu colori, ó, eu posso dar um reparo maior aqui. A parte estava entrando. Sacou? Mesma coisa aqui, vou vir aqui em bota, na camada da bota, vou tirar o excedente que eu fiz, contornando aqui a linha, e aí todo esse excesso aqui eu tiro, e aí eu vou na line art para tirar esse excesso aqui, ó, essas linhas que não ficaram definidas, tá? Aqui o máximo que você não puder ter disso é legal, porque mostra um profissionalismo bacana no teu traço. Ainda tenho muito que melhorar. E aí eu vou voltar para a bota na cor que é a cor dela e vou preencher as áreas que eu deixei vazar. E aí eu percebo
que eu posso apagar também um pouquinho aqui. Opa, apagar das faixas. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Pronto, vamos ver aí. Ó, tá vendo? Bem trabalhadinho. Falta esse cara aqui. Então assim, aqui não é animação, né? Eu tô só fazendo o model sheet dele. Então eu não preciso dividir para cada uma camada diferente. Eu posso simplesmente fazê-lo numa camada só, tipo faixa. Eu terei faixa em todos os vítores aí, em todas as poses. Eu posso desenhar numa só. Opa! Eu não reparei em qual camada eu estava pintando na camada de faixa. Aí eu vou pintar na camada de bota, que está acima da faixa. Isso quer dizer que quando eu entrar nessa parte aqui, ó, ela não aparece, ela está abaixo. É uma das vantagens de você trabalhar com camadas, sabe? Você não precisa fazer tudo. À medida que você vai avançando com o trabalho, você já vai ganhando tempo. Se você fizer organizadinho, só em organizar direto a camada, você já economiza tempo. Tempo legal. De estar fazendo isso aqui numa única camada, e depois você teria que reparar essa área aqui todinha, se você borrasse. E agora tá ali perfeita já. Então, essa pegada pra gente aqui vai envolver economia de tempo. Mesmo assim, eu tenho a... Tem faixa, só tirar um excedente da faixa. Aqui. Agora sim, ó. Tô colocando a sola pode ser mais escura, né? Então eu vou definir uma sola mais escura. Agora no model sheet é hora de fazer isso. Então, mas vai ficar na mesma camada, tá? Vai ficar na mesma camada da bota. Não vou criar uma outra camada só para a sola dela não. Deixa eu ver um pouco mais. Agora aqui, como é uma camada só, tem que tomar cuidado, porque depois na hora de reparar eu vou ter que trabalhar com cores. E é isso aqui. Deixa eu aproximar mais para ter mais controle, né? Então a gente está fazendo aqui, ó. Mais esse cara aqui. E, bom, model sheet é isso. O que você fizer aqui não vai mais mudar, tá? Depois que você der o final aqui, não vai mudar. Porque a função do model sheet é você padronizar o teu desenho. Como assim padronizar? Vamos lá, vai ter uma galera que vai desenhar, tá? Então imagina cada um criando um Goku. Então você teria vários Gokus diferentes, porque cada um ia fazer do seu jeito. O cara que faz o concept, que é o cara que cria o personagem, e é bom que vocês que querem trabalhar com isso, mesmo com animação, com o que for, adquiram a habilidade também de fazer essa criação. As dicas estão aí nos primeiros vídeos do canal, mas ainda cair também mais forte na questão da ficha do teu personagem. A gente nem tratou disso. E vê aí a questão dos traços psicológicos dele, entendeu? Bem-humorado, mal-humorado, um cara positivo pra frente, um cara chato, essas coisas. Então isso daí, que é a ficha do teu personagem, uma ficha técnica que traz a personalidade dele, é importante demais para você conseguir detectar bons traços, boas performances para determinar a cor do personagem e tudo. Olha que legal. Assim, ó, galera. Vocês viram a gente produzindo aqui, né? Tratando ali. E eu vou colocar um vídeo com tudo, né? Com todo o processo, uma geral completa. Depois eu trabalho com a bolsa, faca, pra gente poder entender esse concept finalizado aqui para nossa Webtoon. Valeu? Então é isso, tá? Não esquece. Gostou? Dá essa força. Curte aí. Sempre deixa a tua curtida para tornar o canal mais relevante para uma galera que queira conhecer, que queira saber o processo. A gente está fazendo em tempo real.
Também dá uma olhada no compartilhar aí para alguns amigos que possam gostar. E assim que a gente estiver aqui construindo a primeira história, eu vou distribuir também o link, vou deixar o link com vocês, de como eu vinha fazendo lá na Flip2, que é a plataforma onde eu estou colocando a Webtoon, né, a nossa história em quadrinhos, para vocês fazerem um comparativo entre um método estudado que você faz, realmente pensando, buscando fazer a coisa direitinho. Valeu, pessoal, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.